Toda honra e toda glória rendemos ao nosso Deus nesta manhã. Glória a Jesus. Deixa eu pegar minhas colinhas aqui. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos 15:15. Culto de missão. Hoje nós temos o tema que é proclame o reino. Glória a Deus. Proclamar a palavra, proclamar o reino do Senhor, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Vai dando liberdade, vai abrindo teu coração, com teus lábios vai proclamando em adoração, em louvor nesta manhã. Glória a Deus. Foi me passada essa missão, né? Essa semana, o pastor disse: você vai levar a palavra no culto de missão. Meu coração já começa a delatir. Porque, mas pastora, há tantos anos a pastora está no Evangelho, há tantos anos prega, ministra louvor. Mas toda vez que nós subimos no altar para proclamar, para pregar o Evangelho, para adorar a Deus, é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de realmente levar a palavra do Senhor, proclamar a palavra de Deus, amém? Então não é qualquer coisa, uma brincadeira de ser pastor, ou de ser um missionário, ou de ser um evangelista, ou de ser um adorador. É uma responsabilidade muito grande, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? Aí o coração ele começa a arder, né? Aí eu vejo as meninas falando: o pastor me botou para pregar, me deu dor de barriga, perdi o sono. Mas é isso que o Senhor quer que você perca o sono pela palavra dele, né? Aquela responsabilidade, aquele amor, aquele dever que nós temos que ter no nosso coração. Porque levar a palavra do Senhor é fazer com que o Espírito Santo de Deus testifique no coração das pessoas que estarão ouvindo a palavra de Deus. Amém? Romanos 15:15. Vamos ler. Glória a Deus. Eu quero ler do 14 em diante, tá? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernantes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nesta manhã
eu trago o título dessa passagem, né, desse tema, Proclame o Reino. Proclamar o Reino. Amém? Glória a Deus. Quando me foi passada a missão de trazer esta palavra no culto de missão, logo o Espírito Santo falou ao meu coração, né? Que para pregar no culto de missão tem que falar de missionários, de pessoas que pregam a palavra de Deus. E ao discorrer a palavra, ao discorrer a Bíblia, ao ler a Bíblia, né, a gente encontra homens e mulheres que foram pregadores da palavra de Deus, foram propagadores da palavra de Deus, né, que anunciaram o Evangelho, né? E vimos Jesus que formou 12 discípulos, né, 12 apóstolos. Mas eu me identifico no apóstolo Paulo, né? Esse foi um verdadeiro e grande missionário que nos deixa um grande ensinamento, que nos deixa um exemplo de verdadeiro homem que realmente proclamou o Evangelho por onde ele passou. Amém? Glória a Deus. E nesse texto somos compelidos a proclamar completamente o Evangelho. De que maneira, pastora? Somos compelidos a proclamar o Evangelho de casa em casa e ao redor de todo o mundo. Deus, Ele te envia a pregar. Não é isso que a gente faz toda semana, quando nós nos reunimos nas casas, né? Quando nós fazemos a nossa célula, ali nós estamos reunindo para levar o quê? Levar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, levar para dentro dos lares e para as pessoas que ali estão reunidas a palavra de Deus, a salvação, o alívio, a cura, a alegria, a paz, a prosperidade, a fé e a esperança. Amém? A fé e a esperança. Por que a fé e a esperança, pastora? Porque nós estamos vivendo um momento e vivemos um momento em que a fé e a esperança de muitos foram abaladas. Então é o momento de nós dizermos: tenha fé e tenha esperança, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não falha, é um Deus que cumpre com todas as suas promessas. Amém? Ele cumpre com a sua palavra. Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que traz alívio para nosso coração e para a nossa alma. Amém? Então o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele nos dá um desafio, nos dá uma missão. Amém? Ele fala através dessa carta, ele diz assim: proclame completamente. O que é proclamar completamente? Pastor, a gente não está proclamando completamente. Então nós vamos entender pela palavra de Deus, e eu extraí desse versículo, dessa passagem aqui, 3 pontos muito importantes para que possamos proclamar completamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos, mas você só marque aí para nós ganharmos tempo, tá? Se nós ficar lendo, abrindo, discorrendo a Bíblia, a gente perde muito tempo. Glória a Deus. O propósito do apóstolo Paulo nesse texto é que os cristãos se comprometam a proclamar o Evangelho completamente, de casa em casa e ao redor do mundo. O que significa proclamar completamente? Então nós vamos ver 3 pontos muito importantes para que eu possa pôr em prática na minha vida, para que eu possa pôr em prática no meu chamado, na minha missão, naquilo que foi me dado, né? O compromisso, a responsabilidade. Às vezes as pessoas ficam esperando: mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. Mas a todos nós foi dado uma missão. A todos nós. Ninguém ficou de fora. Quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, quando você entendeu a importância de ter Jesus
Quando você se converteu, quando você se voltou para Deus, você entendeu que você precisava ter uma mudança de vida, um novo estilo de vida. Ali o Espírito Santo disse: você tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Uma missão do que, pastora? De proclamar o Evangelho de Cristo na tua vida. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer esboço de mensagem, eu não tenho uma boa adicção de palavra, uma eloquência. Mas Deus, Ele disse que Ele não chamou os capacitados, mas Ele capacita a quem Ele o chama, a quem Ele o escolhe, a quem Ele separa. Se Deus quisesse, um professor aqui em cima do altar, Ele colocaria. Mas Deus, Ele chamou mais pequena, mais pequena em tudo, de tamanho, de tudo, para pregar o Evangelho. E Deus, Ele disse: do pequeno transformarei em grande. Em pequeno transformarei em gigante. Eu não chamo os capacitados, mas eu capacito. Eu é que dou a sabedoria. Eu é que mando. Eu é que falo. Eu capacito a quem eu escolhi, a quem eu chamei. Mas como eu farei isso? Está disposto a proclamar, a entender essa importância. Eu entendi na minha vida, assim como o apóstolo Paulo está falando aqui nessa passagem. E ele entendeu nessa passagem aqui. E eu extraí 3 pontos muito importantes que eu tirei para mim. E avaliando um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, Então, desde quando eu me entendi por gente, entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. Mas não basta só Deus ter um propósito na tua vida, que para todos nós Deus tem um propósito. Quando você estava sendo gerado lá no útero da tua mãe, Deus já estava dizendo: eu estou gerando esse menino porque eu tenho um propósito na vida dele na terra. Eu estou gerando essa menina porque um grande propósito eu tenho para ela na terra. Eu tenho uma missão. Todos nós fomos gerados com um propósito. E esse propósito, ele só pode se cumprir e só pode se tornar uma verdade na minha vida quando eu entender o propósito de Deus na minha vida e eu o aceitar. Às vezes nós não entendemos porque... pastora, esses dias eu conversei com uma menina assim: Deus sempre usou pessoas, sempre usou pastores, sempre usou pastoras, e sempre disse assim: olha, menina, Deus tem um propósito na tua vida, e o propósito é grande. Mas já faz anos, e entrou anos, e sai anos, entrou anos, já estou há não sei quantos anos no Evangelho, e o propósito de Deus não se cumpriu ainda, não sei o que Deus quer. Eu disse: menina, primeiro tu tem que aceitar o propósito de Deus, porque estar dentro da igreja é uma coisa, agora aceitar o propósito dele já é outra coisa. Estar sentado numa poltrona, ouvindo a palavra, escutando a palavra, mas não pondo ela em prática e não aceitando ela como um propósito na tua vida e entendendo qual é o propósito de Deus, ela não vai se cumprir. Você, em primeiro lugar, tem que entender qual é o propósito de Deus na tua vida e aceitar esse propósito. Aleluia. Dizer: Senhor, eu aceito o teu propósito na minha vida. Senhor, eu aceito aquilo que foi determinado para mim. Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor escolheu para mim. Senhor, eu aceito o caminho qual o Senhor vai me guiar. Senhor, eu aceito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se colocar à disposição de Deus. Se colocar à disposição do propósito de Deus. Para que então o propósito comece a se tornar uma realidade na tua vida. Primeiro ponto que eu destaco nessa palavra aqui está quando declaramos com clareza e exatidão a mensagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo entendeu essa incrível responsabilidade. Ele entendeu essa responsabilidade quando ele
Que o propósito dele, ele achava que estava fazendo certo, ele achava que estava fazendo o correto, perseguindo os cristãos, mas agora ele estava do outro lado. Agora ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, ele conheceu Jesus, quem Jesus era. E ele também conheceu o propósito de Deus para a vida dele. E pelo que Deus estava chamando. Aleluia. E ele aceitou. Então ele disse assim, eu entendo essa incrível responsabilidade. É ter a certeza naquilo que você está pregando. É crer que Jesus fará o milagre. Então o apóstolo Paulo disse assim, eu aceito essa responsabilidade. Eu aceito e eis-me aqui, Senhor. Quando o apóstolo Paulo aceitou Jesus, ele aceitou o propósito de Deus de ser um grande missionário, de ser um propagador do Evangelho, de ser um proclamador do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não foi um dos 12 que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo não foi um dos 12 que andou com Jesus. O apóstolo Paulo não foi aquele que viu Jesus fazer milagres. O apóstolo Paulo não foi aquele que andou sobre as águas quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse, se é tu, mestre, me manda ter contigo. Jesus disse, venha, ande. Olha o grande milagre. O apóstolo Paulo não viveu isso. O apóstolo Paulo era um dos que perseguia os cristãos, que não entendia, ele achava que os cristãos estavam fazendo tudo errado. Ele era um religioso. Mas quando ele aceitou Jesus, quando ele entendeu, quando ele teve uma conversão verdadeira, genuína em Cristo Jesus, quando ele disse, eu aceito esse novo estilo de vida para mim, eu aceito o Evangelho, eu aceito a vida de Jesus na minha vida, eu aceito tudo aquilo que vem da parte de Jesus, o Nazareno. Eu aceito, ele aceitou o propósito de Deus e ele entendeu essa incrível responsabilidade. Então é uma responsabilidade muito grande, mas é muito grande a responsabilidade. É entender, é ter certeza daquilo que você está fazendo. Então quando o apóstolo Paulo entendeu, ele aceitou aquela responsabilidade e disse, eu vou sair e vou pregar. E aí entra a passagem que diz que Deus, ele capacita quem ele escolhe. E ele o capacitou, o apóstolo Paulo. Quando Ananias orou por ele, quando Deus mandou Ananias ungir, colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo e orar, e as escamas dos seus olhos caíram, ali começou a entrar o entendimento da palavra de Deus dentro do coração do apóstolo Paulo. E ele então entendeu e começou a buscar o entendimento. Quem era Jesus? Por que do Evangelho? Porque os apóstolos eram perseguidos? Porque a igreja estava crescendo? Porque pessoas estavam se convertendo a Jesus de Nazaré? Por que Jesus morreu na cruz? Qual foi o significado da morte de Jesus? Qual foi o significado do sangue de Jesus tão inocente, tão puro, tão santo, derramado na cruz do Calvário? Ele começou a estudar a palavra, ele começou a estudar, ele começou a pesquisar todos aqueles que já tinham andado com Jesus, todos aqueles que já tinham se convertido, e ele teve um tempo ali naquele povo para aprender um pouco de tudo, um pouquinho de cada coisa, porque ele entendeu a responsabilidade. Eu vou ter uma responsabilidade, que a partir de agora eu não sou mais o apóstolo Paulo que perseguia os cristãos, eu não sou mais o apóstolo Paulo que perseguia, agora eu sou o apóstolo Paulo, o verdadeiro em Cristo Jesus. Eu não sou mais aquele que prendia, que matava os cristãos, agora eu sou aqueles que liberta os cristãos pela palavra. Eu sou aqueles que cura os cristãos pela palavra. Eu sou aqueles agora que eu escondo, que eu prego. O apóstolo Paulo entendeu essa responsabilidade. A primeira responsabilidade que eu entendo aqui nessa passagem é você aceitar a responsabilidade e ter certeza naquilo que você está pregando.
é crer que Jesus fará o milagre. Acreditar que a sua mensagem de fé levará as pessoas ao arrependimento e à salvação. E nós vimos um vídeo aqui em que a Luana colocou, que está Marcos, que fala que Jesus ele deu essa responsabilidade para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Ele deu uma missão. Ele deu uma responsabilidade. Ele deu uma ordem. Eu não ensinei vocês não andaram comigo. Vocês não viram milagres simplesmente para pegar agora e colocar dentro de uma gaveta e guardar para você. Você foi ensinado pela palavra, você foi ensinado, você foi separado para ir e pregar o Evangelho, para ir e falar do meu nome, para ir e proclamar o meu reino na face da terra. Aleluia! Essa é a primeira responsabilidade, é entender por que Deus te chamou. Por que você está sentado aí? Qual é a tua missão? Qual é a tua responsabilidade? Acreditar naquilo que você está pregando. Acreditar que a tua palavra, a palavra de pregação, a palavra de salvação está entrando no coração do povo, está entrando no coração do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança. Está levando salvação, está levando libertação, está levando cura, está levando alegria. É acreditar no teu chamado, é acreditar no chamado de Deus para a tua vida. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou e Ele te chama. E quando você entende o chamado de Deus, é algo que arde no teu coração, irmão, é algo que arde na tua alma, algo que arde no teu peito, algo é diferente, aquilo que eu sinto quando eu estou pregando a palavra. E eu ouvi esses dias, até do irmão Valdeci lá na fábrica, pastor, quando eu ouvi o pastor pregar lá na nossa convenção que nós chegamos agora ali em Porto Alegre, ali, ele disse, algo ardeu no coração dele, uma palavra que ardeu no coração dele, uma palavra que, quando ele falou lá, Deus deu uma missão para ele. Foi para ele, não foi nem para mim, nem para o pastor, foi para ele, uma responsabilidade. Eu já passei por essa, agora eu vou deixar para ele, né? E ele disse que ardeu no coração dele. Foi algo tão tremendo, tão forte, que ele sentiu. E a gente sente quando a pessoa está sendo verdadeira naquilo que está falando. A gente sente, o nosso espírito testifica um ao outro, esse é de Deus também, né? Tanto é que logo já veio a missão, né? Já teve que cumprir com a primeira missão. Essa é uma das primeiras, né? Então, quando nós entendemos essa responsabilidade, é algo que arde no nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele entendeu. Ele foi compelido a proclamar o Evangelho. Mas de casa em casa, de cidade em cidade, de província a província, de estado a estado. Aleluia. Não teve limites para o apóstolo Paulo proclamar o Evangelho. Não teve distância, não teve tempo, ele proclamou. Pastora, ele não pôde ir a Roma, mas ele mandou carta. Ele não pôde ir nas cidades circunvizinhas, mas ele mandava, ele pregava através de carta. Hoje, como o pastor disse, hoje nós temos uma facilidade muito grande, porque hoje nós temos a mídia, nós temos a internet, hoje nós podemos pregar, nós temos o WhatsApp, né, para mandar uma mensagem de fé, uma mensagem de fortalecimento, uma palavra que conforta o coração das pessoas necessitadas. O apóstolo Paulo, ele não se limitou, ele pregou o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa palavra
foi Jesus que disse aos seus discípulos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes na palavra, credes, irmãos, credes. É crer. É crer naquilo que você está fazendo. Pastor, eu não consigo ganhar ninguém, eu não consigo trazer ninguém para a igreja, eu não consigo. Consegue. Mas primeiro você tem que crer, acreditar, ter convicção na palavra, ter convicção no teu chamado, ter convicção no Evangelho no qual Deus te chamou. Muitos não têm essa convicção. Eu até passo, pastor. Eu até vou. Aquele até. Não, eu até aceito. Mas não é até. Eu aceito, eu creio que Jesus me chamou para algo grande. Eu creio que Deus me separou. Eu creio que Deus vai me capacitar. Se Ele está me chamando, Ele vai me capacitar. Ele vai enviar. Amém? Segundo ponto que eu entendo nessa passagem aqui. Quando demonstramos o poder do Evangelho por sinais e milagres através do Espírito Santo. Primeiro ponto é crer. Primeiro ponto é aceitar a responsabilidade do chamado de Deus na tua vida. Primeiro ponto é acreditar naquilo que você está fazendo. Eu creio, estou lá na célula, vou pregar a palavra e eu sei que Deus vai fazer. Eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando de diácono, Deus me chamou, eu sei pelo qual eu estou aqui e eu creio que Deus vai me usar, Deus vai fazer. Eu estou no grupo de missão, eu sei pelo que Deus me chamou, porque Deus me colocou, então Deus, Ele vai fazer, Ele vai cumprir na minha vida, porque eu creio na palavra dEle. Então o primeiro ponto é acreditar, é ter convicção no teu chamado, é acreditar que Deus vai te capacitar. Segundo ponto, ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. O que nos impulsiona, irmãos, o que faz a obra de Deus, o resultado do teu chamado, da tua proclamação, o resultado é ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. O poder do Espírito Santo em nossa vida. Nós pregamos, nós proclamaremos, mas quem irá operar é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não faz nada. Sem o poder do Espírito Santo na tua vida, você não sai de onde você está. Você pode fazer uma faculdade de teologia a melhor do mundo. Você pode discorrer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e entender ela toda. Você pode. Mas se você não tiver o poder do Espírito Santo na tua vida, você não sai de onde você está. Porque quem faz a obra espiritual é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu faço a minha parte. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que ter o conhecimento. Mas quem vai fazer a obra de Deus quando eu começar a abrir a minha boca aqui é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que testifica, é Ele que convence, é Ele que faz. Jesus, quando chamou os seus discípulos e Ele estava sendo levado aos céus, Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Está lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Os discípulos já estavam preparados, não é verdade? Andaram com Jesus, foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus escolheu a dedo cada um, e mesmo assim ainda um traiu Ele, né? Jesus escolheu, Ele ensinou com o seu exemplo, Ele ensinou na palavra, Ele ensinou dizendo: é assim que vocês vão fazer. Algo que não era revelado
disse: agora eu vou ser levado ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei o Consolador. Eu enviarei do alto aquele que estará sobre a vida de vocês. Mas primeiro ficar em Jerusalém até que se cumpra essa palavra. É só isso que ele falou. Os discípulos poderiam sair dali, né, pastor? E já pregar. Olha, eu andei com Jesus. Olha, eu vi Jesus curar enfermos. Eu vi Jesus ressuscitar mortos. Eu vi Jesus fazer com que coxo andasse, mudos falassem, ouvidos se abrissem para ouvir o Evangelho, cego enxergasse. Eu vi. Eles poderiam pregar o sermão do monte, o sermão da montanha. Eles poderiam falar sobre oração, porque eles viveram isso com Jesus. O exemplo de Jesus, ele foi um exemplo. Mas Jesus disse que nada daquilo iria adiantar se eles não fossem revestidos de poder primeiro, se eles não fossem revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham que entender, mas Jesus não falou isso, ele só disse: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido, que até do alto venha o poder de Deus. E eles ficaram, Deus deu uma ordem, e eles ficaram ali, reunidos numa casa, 120 pessoas, entre homens, mulheres, jovem e criança. Ficaram reunidos ali esperando a promessa se cumprir. Mas de que maneira eles ficariam, eu tenho certeza. A palavra de Deus não fala, a Bíblia não diz de que maneira eles ficaram, mas eu entendo que eles ficaram ali ouvindo, eles ficaram louvando, eles ficaram adorando, eles ficaram meditando na palavra do Alcorão, naquele tempo era o Alcorão, né? Eles ficaram ali meditando, pensando, analisando, eles ficaram esperando a promessa, acreditando naquilo que Jesus falou. Algo irá acontecer. Algo irá acontecer. E diz a palavra de Deus que em um determinado momento houve-se um ruído muito grande nos céus. Houve-se um ruído muito grande, muito forte. E ali começou a descer línguas de fogo naquela casa onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu fico imaginando como foi essa experiência tão maravilhosa, tão extraordinária. Todos de uma forma só, cheios do Espírito Santo de Deus. Se você não buscar o Espírito Santo de Deus, nada vai adiantar. É Ele quem faz. É Ele quem vai fazer. E lá no versos, em Atos, eu quero até ler com vocês aqui, em Atos 37, 14, 2. Deixa eu ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos.